Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Quem achou diz amém. Vamos ler então. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 11 e 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Você pode bater palmas, irmãos, para as palmas aleluia, de adoração a Deus. Irmãos, vimos aqui no Evangelho de Mateus algo muito importante, de um chamado. Não foi um chamado qualquer, não foi um chamado dos discípulos, não foi um chamado do apóstolo, foi um chamado do próprio Jesus, ele chamando. E esse chamado a qual ele chamou se torna uma chamada universal. Jesus aqui ele não citou a placa de nenhuma igreja. Jesus aqui ele não citou religião de nenhuma religião afora, mas Jesus ele chamou um chamado universal a todos. Jesus ele não olhou a postura, não olhou quem é pobre, quem é rico. Todos, Jesus ele chamou a todos, aleluia. Irmão, mas será que até o macumbeiro também? Quando o Senhor chama, pode vir até o Pai de Santo, até o macumbeiro, aleluia, para vir até a presença de Deus, aleluia. Jesus chamou um chamado universal a todos, dizendo no versículo 28, todos os que estão cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus ensinando a vir, chamando, não importa a raça, não importa a cor, para vir, aleluia. Todos os cansados, todos aqueles que acham que não tem mais volta, todos aqueles que acham que não tem mais saída, todos aqueles que estão pensando que é o fim, que acabou, mas Jesus está chamando para vir, aleluia. Os cansados, oprimidos, aqueles afadigados, aqueles que não sabem mais aonde achar a saída, que não sabem mais aonde achar o caminho, que não sabem mais aonde achar o descanso, a felicidade, que não sabe mais aonde achar, irmãos, um alívio para a sua vida do dia a dia, aleluia, as lutas, as provas, mas Jesus ele disse, e eu vos aliviarei. Aqueles que vêm, aqueles que o Senhor chama para vir, o Senhor promete aliviar. Aleluia. O Senhor promete o quê? Ajudar. O Senhor promete dar força. O Senhor promete estar com ele na caminhada. E o Senhor aliviarei. Deus ele vai falar com a pessoa. Deus ele vai dar ânimo para a pessoa. Deus ele vai acrescentar na pessoa a fé. Aleluia. Deus vai ajudar a pessoa a se tornar uma pessoa equilibrada, para poder saber lidar com os problemas. E Jesus falou aqui, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui Jesus está falando, tomai de mim o meu jugo. Quando fala de tomar o jugo, quando ele chama a pessoa, o Senhor manda a pessoa ter o quê? Um compromisso com ele.
ter um compromisso na sua presença, ter um compromisso, aleluia, ter um compromisso com Ele. Tomai o meu jugo. O jugo não é botar a luta em cima das costas, não. Mas é porque a luta vai vir em cima de mim. Não é a luta. Tomar o meu jugo é a pessoa comprometer com Ele na sua trajetória, no caminho que Ele quer que a gente fique. Isso é tomar um jugo, porque é um compromisso teu, um compromisso meu com Deus. Aleluia. E aprendei de mim que sou manso. Aprendei de mim que sou manso. Aprender a reconhecer a Deus, a reconhecer o Senhor, que o Senhor é humilde, que o Senhor é manso, que o Senhor é uma pessoa completamente justa, que é manso e humilde de coração. O Senhor me ensina que Ele é humilde. A Bíblia vai dizer em Isaías 53 que Ele foi levado que nem ovelha ao matadouro e não abriu a sua boca, não murmurou, foi ferido, ficou mudo. Aleluia. Então o Senhor é humilde. Aleluia. Humilde, uma pessoa simples, uma pessoa comum, aleluia, humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Aprendei a humildade por Jesus. Aprendei, irmãos, ao que? A reconhecer um coração puro, um coração humilde, aleluia, a qual Jesus está nos ensinando aqui nessa noite. E encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus então ele é o quê? Um descanso da nossa alma. Jesus, Ele é o que, irmãos? O que alivia a nossa alma quando nós venimos até na sua presença, porque Ele está chamando você, Ele está te chamando. Quando Ele chama nós, quando Ele faz um convite que chama eu, chama você, minha irmã, chama qualquer um, Ele vai comprometer e abençoar você. Ele vai comprometer e ajudar você. Ele vai comprometer e te ajudar, de mudar a tua história. Ele vai comprometer e agir na tua vida de uma forma diferente a qual você não consegue. É a promessa que Deus Ele tem quando Ele chama. É todos, não é só os crentes, é todos. Que o Senhor promete isso na vida de todos. Nós vamos aprender aqui, irmãos, algo muito importante nesse chamado universal, a qual Jesus faz para todos. Ele nos apresenta um chamado geral, um chamado da salvação. Ele chama para salvar. Aleluia. Esse chamado universal se torna um chamado para a salvação, e o Senhor convida para a salvação. O Senhor convida para a salvação, para adquirir a salvação. Para quem não sabe, a palavra salvação é Deus tirar a pessoa, é Deus arrancar uma pessoa da onde se encontra, é Deus vir e tirar aquela pessoa. Isso é a salvação. É o que Deus quer fazer na vida de muitos. É o que o Senhor Ele quer fazer isso. Deus está chamando para a salvação, porque o Senhor quer resgatar, porque o Senhor quer encontrar, Ele quer tirar, aleluia,
O Senhor quer salvar, o Senhor quer dar uma novidade, o Senhor quer dar uma nova vida para aquela pessoa que tem o desejo de ser, aleluia, salvo. Aleluia. Aqui nós aprendemos que para a salvação vai precisar do que também, irmãos? Arrependimento. Jesus tanto chama para a salvação, como ele também chama para o arrependimento. Para arrepender. Uma pessoa arrependida, com o coração arrependido, ele alcança de Deus a misericórdia. Ele alcança de Deus a graça de Deus, ele alcança do Senhor a misericórdia, aleluia, e a oportunidade de ser salvo. Olha só, irmãos, quando o Senhor chama, não importa do jeito que a pessoa vem, não importa da situação que a pessoa vai se achegar, o Senhor chama a pessoa para a salvação e para o arrependimento. Eu quero que os irmãos abram comigo, se os irmãos querem acompanhar, no livro de Atos, capítulo 17, no versículo 30. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, da palavra de Deus, Atos 17 e 30. Quando Deus, ele chama, e não é os discípulos, não é o homem, mas é o próprio Deus chamando. Quando o Senhor chama, é diferente. Atos 17, versículo do número 30. Aleluia, diz assim a palavra de Deus, 17 e 30 de Atos, Vamos ver aqui, 17 e 30. Diz aqui, mas Deus não teve em conta o tempo da ignorância. Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Olha só, o próprio Senhor falando a respeito do arrependimento. Que quando Ele chama, não importa a situação que a pessoa vem, não importa se a pessoa é um assassino, é um bandido, é qualquer pessoa que a sociedade despreza, não importa do jeito que a pessoa chega. O tempo da ignorância é a prática que ele pratica. O tempo da ignorância é o ato que ele faz. E a pessoa, quando vem para o Senhor, ela tem que vir para se arrepender daquela prática. Deus, ele vai esquecer. Deus, ele vai apagar o passado daquela pessoa, do que praticava, porque está se arrependendo, está confessando o pecado ao Senhor. E aquele tempo da ignorância, da prática daquela pessoa, que a pessoa praticava lá, o Senhor vai esquecer. Aleluia. Isso é um chamado para o arrependimento. Enfim, também diz em 1 Tessalonicenses 2,4, também fala sobre o arrependimento lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, que também fala sobre o arrependimento, que é para se arrepender, aleluia, se entregar, aleluia, além de ter o arrependimento, é a salvação, aleluia, nós temos seguidores, chamados por Deus, com uma vida pura, agora com uma vida limpa e com as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Deus tem esse chamado para você, meu irmão. Deus tem esse chamado para você, minha irmã. Irmão, nós vamos aqui agora, irmãos, falar sobre o chamado de Deus agora dentro da nossa vida. O chamado que o Senhor nos faz. Além de nós estar arrependidos, além de nós estar, irmãos, com a vida já diante de Deus, na presença de Deus, arrependido, tendo a salvação, o Senhor coloca em nossas vidas alguns itens, o Senhor coloca em nossas vidas alguma coisa importante dentro desse contexto da salvação, do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. O primeiro chamado que o Senhor tem, que o Senhor chama
aleluia, é o chamado pelo Senhor. Como nós lemos, como está escrito em Atos, no capítulo 2 e no versículo 39, o Senhor nos chama, o próprio Deus nos chama para a sua promessa. Queres acompanhar comigo no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39? Aleluia, graças a Deus, capítulo 2 e 39 de Atos. Aleluia, o Senhor chama nós, aleluia, o chamado pelo Senhor, o chamado por Deus, capítulo 2 e 39 de Atos, diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus o nosso Senhor o chama. O chamado em primeiro lugar é Deus, é o Senhor. O chamado é o próprio Jesus chamando, e Ele chamando, Ele vai cumprir o que? A promessa. Ele vai cumprir os seus planos na nossa vida. Irmãos, Ele também chama nós, o segundo chamado de Jesus na nossa vida, o chamado para seres filhos de Deus. Ele nos chama para nós ser filho de Deus. Ele chama nós para nós ter esse privilégio de ser chamado filho de Deus. Você também quer acompanhar comigo lá no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 26. Aleluia. Romanos 9 e 26, 9 e 26, que é onde o próprio Jesus nos chama. Aleluia. Ele diz aqui, aleluia. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filho do Deus vivo. Apóstolo Paulo falando, aleluia, a pessoa sendo chamado de filho de Deus, aqueles que aceitou a salvação, aqueles que adquiriu o arrependimento, aqueles que ouviu a voz de Jesus e veio, recebeu a promessa, aceitou o Senhor, foi salvo, entregou a vida para Jesus, é chamado filho de Deus. João no capítulo 1, no versículo 11, a gente vai ver que os seus que era para chamar o Senhor para adquirir a salvação rejeitou. O povo israelita rejeitou a salvação por Jesus, o Senhor veio chamar. E a Bíblia vai dizer no versículo 11 que todos aqueles que aceitou o Senhor foi feito filho de Deus. A chamada é isso, é quando o Senhor nos chama e nós aceitemos a chamada, nós seremos adquiridos filho de Deus, Irmãos, a terceira chamada aqui que o Senhor nos chama, Ele chama nós para nós ser santo. Aleluia, Ele chama nós para nós ser santo. A chamada do Senhor para o seu povo, para aqueles que vêm até a Ele, Ele é chamado, aleluia, a chamada para ser santo. De qual forma, irmão, santo? De qual jeito ser um pecador? Sim, nós somos um pecador, mas a palavra santa é a pessoa ser separada de tudo, é a pessoa ser separada, separar de algo, e a pessoa se concentrar só na presença de Deus. Isto é santo, é quando é separado do mundo, é quando é separado das coisas contaminadas, quando é separado das coisas que corrompem a nossa fé. Aleluia, e a pessoa procura a se colocar na presença de Deus. Então, chamado para ser santo, ser filho de Deus, chamado por Deus, chamado para ser filho de Deus e chamado para ser santo. Aleluia. O quarto chamado, irmão, chamado à liberdade. Está lá em Gálatas 5,13, quando o Senhor chama nós para a liberdade. Ele chama nós para nós ser liberdade que nós temos hoje.
A liberdade que nós temos hoje de se colocar, de se posicionar na sua presença. Em Gálatas 5 e no versículo 13 vai falar que a liberdade que o Senhor nos deu, que não é para nós deixar a carne tomar conta do nosso espírito. A liberdade é essa, de nós poder buscar, de nós poder buscar a santidade, de nós poder buscar a presença de Deus, de nós poder buscar as coisas do alto e não as coisas de baixo, buscar as coisas do Espírito, para nós poder estar forte no Espírito, para que a carne não venha tomar conta do nosso Espírito. Isso é a liberdade que eu e você temos, de nós poder se colocar, de massacrar a nossa carne. A nossa carne, se nós deixar a carne tomar conta, ela vai tomar conta do nosso espírito. A carne, ela não tem misericórdia, a carne, ela não tem piedade, a carne, ela destrói, ela mata e ela aniquila. Aleluia! Então nós temos que a cada dia, irmãos, aproveitar essa liberdade que nós ganhamos de Cristo, de nós massacrar a carne. Qual é a liberdade de Cristo que nós temos? A liberdade de nós poder orar, a liberdade de nós poder buscar, a liberdade de nós poder se consagrar, porque se não é o Senhor morrer na cruz do Calvário, nós não ia adquirir essa liberdade que nós temos hoje, de nós poder falar com Deus. O homem não tinha acesso ao Pai, ao céu, mas quando ele veio, ele deu essa liberdade a mim e a você. Bate palma, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o quinto chamado para o seu reino, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, chamado para o seu reino. Quando fala reino, fala de nós ter acesso ao reino de Deus, o chamado de nós poder morar no céu, o chamado de nós poder entrar, irmãos, no reino do céu. Está vendo que nós sendo arrependidos, adquirindo a salvação, nós já somos chamados por Deus, chamados para ser filho de Deus, chamado de santo, chamado para a liberdade, agora ser chamado para o seu reino, chamado para poder fazer parte do céu, chamado para nós poder entrar no reino de Deus, porque nem todos têm essa oportunidade, nem todos têm essa chance de poder entrar no reino do céu. Aleluia! A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas todos que fazem a vontade de meu Pai, esses entrarão no reino do céu. Então nós temos que ter um chamado para nós entrar no reino do céu. Nós temos esse chamado e nós temos que valorizar esse chamado para nós poder morar no céu. O sexto chamado para ser filho de Deus, está lá em Hebreus 2:11. Chamado para seres irmão de Cristo. Hebreus 2:11, para seres chamado irmão de Cristo. Aleluia, olha só, de ser irmão de Cristo, aqueles que estão no caminho, aqueles que estão na caminhada, aquele que é seguidor de Cristo, ele se torna irmão de Cristo. Aleluia, ele se torna um seguidor, ele se torna irmão de Cristo, pelo que ele escuta, pelo que ele ouve da parte de Deus para a vida dele. O sétimo chamado para a sua maravilhosa luz, Pedro capítulo 2, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, chamado para a luz, sair das trevas para a luz. Antes nós andávamos em treva, mas quando nós viemos para a presença de Deus, nós andamos em luz. E Pedro menciona sair da treva para a maravilhosa luz, que é Cristo Jesus. E a luz vem pela palavra de Deus, no momento que nós adquirimos a base, aleluia, que nos sustenta de pé, que é a palavra. Salmo 119,
né? E versículo 105, aleluia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Cristo é a luz, e quando nós ouvimos a palavra, o seu evangelho, nós temos a luz que vai iluminar. A luz serve para acender, e quando a luz acende a gente enxerga. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É uma lâmpada, ela vai iluminar, a pessoa vai passar a enxergar, a pessoa vai passar a enxergar a verdade, a pessoa vai passar a conhecer agora o caminho certo e o caminho errado. E luz, aleluia, para os meus pés é a tua palavra, né? Lâmpada para o meu caminho e luz para os meus pés é a sua palavra. A luz vai ajudar, nos a mostrar aonde nós vamos pisar os nossos pés, aonde nós vamos colocar os nossos pés, para nós não cair por dentro da palavra de Deus. Irmão, oitavo chamado para a boca do Cordeiro, está lá em Apocalipse 19:9, chamado para a boca dos cordeiros, chamado para a promessa, aleluia, chamado para nós se assentar na boca do Cordeiro, a qual Cristo está nos preparando, aleluia, mas o Senhor está preparando um povo que ouviu a sua voz, um povo que escutou a sua voz, um povo que ouviu o seu chamado, um povo que se arrependeu, que se humilhou, aleluia, um povo que se colocou na presença de Deus, um povo que aceitou adquirir a salvação de Jesus Cristo para poder entrar no reino do céu. E o Senhor preparando essas promessas, esse chamado na nossa vida, essa promessa já preparada por Jesus Cristo para mim, para você, quando nós ouvimos o chamado de Deus, para nós participar da boca do Cordeiro juntamente com Jesus Cristo. É onde vai estar a igreja, é onde vai estar um povo zeloso e de boas obras juntamente com Ele no reino do céu. Bate palma, dá glória a Deus. A igreja Deus é amor, é uma igreja de poder. Nela os mudos falam e os cegos passam a ver, os paralíticos andam e os surdos conseguem ouvir. Nela milagre acontece, a enfermidade desaparece quando Deus começa a agir. Esta igreja é uma bênção e ninguém a pode deter. Nela Deus fala, Deus age com muito poder. Esta igreja é uma bênção, demônios não vão resistir. Em nome do Senhor Jesus, eles têm que sair. Foi o homem que Deus levantou para pregar o evangelho. Deu-lhe dons e o consagrou. Deus revelou ao seu servo esta igreja que ele fundou. Aqui Deus salva e cura, a fé deste povo é pura, porque Jesus aprovou. Esta igreja é uma bênção e ninguém a pode deter. Nela Deus fala, Deus age com muito poder. Esta igreja é uma bênção, demônios não vão resistir. Em nome do
Senhor Jesus. Ele